Word do trabalho e a gente depois... Vou fechar a porta aqui, porque... depois a gente... Débora, eu tenho um número que ela me manda mensagem. Você quer? Faz. Procurar acalmar nosso coração, diminuir as vibrações de ansiedade, de preocupações com a problemática cotidiana nossa, para que a gente possa aproveitar o máximo possível esse momento, esse presente, esse agora, com informações, com reflexões, para alimentar nossa mente e nosso coração de bons pensamentos, boas decisões, boas ideias, para que as coisas se tornem mais suaves, mais fáceis de serem realizadas no nosso dia a dia. Que possamos contar com o Mestre Jesus, nosso guia espiritual, que abraçamos como nossa referência. Que o seu coração magnânimo e amoroso possa derramar suas bênçãos em toda a equipe espiritual que apoia esse trabalho, que nos incentiva a realizar esse trabalho e que se encontra aqui conosco em cada residência, sobre as nossas cabeças, sobre os nossos corações, abraçados num só pensamento: crescer sem se martirizar, crescer de verdade. Muito obrigado, Mestre Jesus, por essa equipe linda de espíritos amigos. Obrigado por nós encarnados aqui termos descoberto esses caminhos de estudo e de interação e que, de fato, possamos sair daqui melhores, mais conscientes, mais dispostos a crescer. Que assim seja. Maravilha, gente. Então, nós paramos no capítulo 2. O título do capítulo 2 é A Ética da Transformação, a Ética da Reforma Íntima. Tá? E como antes, né, como a gente está fazendo, eu vou ler todo o capítulo e eu peço que vocês anotem as dúvidas, os pontos que querem conversar, falar depois, tá bom? Para a gente poder dinamizar o trabalho. E eu gostaria que vocês já pensassem depois da leitura do capítulo, para a gente conversar um pouco sobre o que significa ética e moral. Tá bom? Eu não sei se alguns fizeram search sobre esse assunto, mas é importante a gente ter com clareza essa definição de ética e moral. Tá? Isso transforma a vida de muita gente e atrapalha o crescimento de muita gente também. Tá bom? Então, vamos lá. A referência do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 17, no item 8, que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Tá? O capítulo é baseado nessa assertiva do Evangelho. Então, vamos começar a leitura. A reforma íntima é um trabalho processual. Processual significa aquilo que obedece a uma sequência. Em conceito bem claro, é a habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem suas formas de manifestação. Caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos e desejos são alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. Nessa saga de mutação e crescimento, o maior obstáculo a transpor é o interesse pessoal, o conjunto de viciações do ego, repetido durante variadas existências corporais e que cristalizaram a mente nos domínios do personalismo. O hábito de atender incondicionalmente às imposições dos desejos e aspirações pessoais levou-nos à cruel escravização, da qual muito será exigido nos esforços reeducativos para nos libertarmos do império do eu. Negar a si mesmo ou despersonificar-se, esvaziar-se de si mesmo, tirar as máscaras,
é o objetivo maior da renovação espiritual. Esse é o grande desafio a ser seguido por todos os que se comprometeram com seriedade nas nobres finalidades do Espiritismo com Jesus e Kardec. Extenso será esse caminho reeducativo na vitória sobre nossa personalidade, manhosa e talhada pelo egoísmo. O meio prático e eficaz de consegui-lo, conforme ensinam os bons espíritos da codificação, é o conhecimento de si mesmo. Entretanto, para levar o homem ao aprimoramento, o autodescobrimento exige uma nova ética nas relações consigo mesmo e com a vida. É a ética da transformação, sem a qual a incursão no mundo íntimo pode estacionar em mera atitude de devastar a subconsciência, sem propósitos de mudança para melhor. O Espiritismo é inesgotável manancial no alcance desse objetivo. Seu conteúdo moral é autêntico celeiro de rotas para quantos desejem assumir o compromisso de sua transformação pessoal com segurança e equilíbrio. Sem psicologismo nem atitudes de superfície, a doutrina espírita é um tratado de crescimento integral que esquadrinha os vários níveis existenciais do ser da ótica imortalista. Nem sempre, porém, verifica-se tanta clareza de raciocínio entre os espiritistas acerca dessa questão. Conceitos mal formulados sobre o que seja a renovação interior têm levado muitos corações sinceros a algumas atitudes de puritanismo e moralismo que não correspondem ao lídimo trabalho transformador da personalidade em direção aos valores capazes de solidificar a paz, a saúde e a liberdade na vida das criaturas. Por esse motivo, será imperioso que as agremiações do mundo, erguidas em nome do Espiritismo, ou aquelas que expandam a luz da espiritualização entre os homens, investiguem melhores noções sobre a ética da transformação, a fim de oferecer a seus seguidores uma base mais cristalina sobre os caminhos e obstáculos no serviço da iluminação de si mesmos. A política essencial e meta fundamental dos ensinos dos bons espíritos é a melhoria da humanidade, a formação do homem de bem. O Espiritismo, em verdade, está nos elos que criamos uns com os outros e que passam a fazer parte da personalidade nova que estamos esculpindo com o buril da educação. As práticas perdem o seu sentido divino e primordial. Em face dessas reflexões, evidencia-se a urgência da edificação de laços de afeto nos grupamentos humanos, no intuito de fixarmos na intimidade as mensagens do Evangelho e do bem universal. Afeto é a seiva vitalizadora dos processos relacionais e o construtor de sentidos nobres para a existência dos homens. O autoconhecimento, por meio das luzes de imortalidade que se estendem dos fundamentos espíritas, é um mapa de como chegar ao eu verdadeiro, à consciência. Todavia, essa viagem não pode ser feita somente com mapa. Necessita de suprimentos morais preventivos e fortalecedores. Precisa de uma ética de paz consigo mesmo. Somente se conhecer não basta. É necessário um intenso labor de autoaceitação para não cairmos nas garras e perigosas ameaças nessa viagem de retorno a Deus, cujas mais conhecidas são a culpa, a autopunição e a baixa autoestima, as quais estabelecem o clima psicológico do martírio. É preciso uma ética que assegure a transformação pessoal em resultado libertador de saúde e harmonia interior. Tomar posse da verdade sobre si mesmo é um ato muito doloroso para a maioria das criaturas.
À guisa de sugestões maleáveis, consideremos alguns comportamentos que serão efetivos roteiros de combate, vigília e treinamento para a instauração das linhas éticas do processo autotransformador. Primeira, postura de aprendiz. Jamais perder o viçoso interesse em buscar o novo, o desconhecido. Sempre há algo para aprender e conceitos a reciclar. A postura de aprendiz se traduz no ato da curiosidade incessante que brota da alma como sendo a sede de entender o universo e nossa parte na dança dos ritmos cósmicos. Romper com os preconceitos e fugir do estado doentio da autossuficiência. 2. Observação de si mesmo. É o estudo atento de nosso mundo subjetivo, o conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. Tendemos a avaliar o próximo e a esquecer do serviço que nos compete. No entanto, relembremos que perante a imortalidade, só responderemos por nós, no que tange ao serviço de edificação dos princípios do bem na intimidade. 3. A renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexos no mundo mental. No entanto, a renúncia deve se ampliar também ao terreno das opiniões pessoais e valores institucionais para os quais, frequentemente, o orgulho nos ilude. 4. A aceitação da sombra. Sem aceitação de nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis conosco e, posteriormente, com os outros. A mudança para melhor não implica destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo o que conquistamos, inclusive nossos erros. 5. Auto-perdão. A aceitação para ser plena precisa do perdão. Recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação pessoal. Sem ela, o sofrimento e o flagelo poderão estipular provas dolorosas para a alma. É uma postura de perdão às faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. 6. Cumplicidade. Cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo de renovação espiritual é gradativo e exige devoção. Não é serviço para fins de semana, durante nossa presença nas tarefas do bem, mas serviço de continuado a cada instante de nossa vida, onde estivermos. Somente assumindo com muita seriedade esse desafio, o levaremos avante. Imprescindível a atitude de comprometimento com a meta de crescimento que assumimos. Somos egressos de experiências frustradas no desafio do aperfeiçoamento pessoal. Portanto, muito facilmente somos atraídos para ilusões variadas. Somente com severidade e muita disciplina construiremos o homem novo almejado. 7. Vigilância. É a atitude de cuidar da vida mental. Cultivar o hábito da higiene dos pensamentos, da meditação no conhecimento de si mesmo, da absorção de nutrição mental digna das boas leituras, conversas, diversões e ações sociais. Vigilância é a postura da mente alerta, ativa, sempre voltada para ideais enriquecedores. 8. Oração. Oração é a terapia da mente. Sem oração, dificilmente recolheremos os germes divinos do bem que constituem as correntes de energia superior da vida. Por meio dela, igualmente, despertamos na intimidade
forças nobres que se encontram adormecidas ou sufocadas por nossos descuidos de cada dia. 9. Trabalho. Os sábios guias da codificação asseveram que toda ocupação útil é trabalho. Dar utilidade a cada momento do nosso dia é sublime investimento de segurança e defesa no projeto de crescimento interior. 10. Tolerância. Toda evolução é concretizada na tolerância. Deus é tolerante. Há sempre tempo para tudo e tudo tem seu momento. Há tempo para tudo e tudo tem seu momento. Os objetivos da melhoria requerem essa complacência para conosco, a fim de que haja mais resultados satisfatórios. Complacência não significa conivência ou conformismo, mas caridade com nossos esforços. Amor incondicional. 11. Aprender o auto-amor é o maior desafio de quem assume o compromisso de reforma íntima. Porque a tendência humana é desgostar da sua história de evolução, ao tomar consciência do ponto em que se encontra ante os estatutos universais da lei divina. Sem o auto-amor, a reforma íntima se reduz à tortura íntima. Aprender a gostar de si mesmo, independentemente do que fizemos no passado e do que queremos ser no futuro, é estima a si mesmo, um estado interior de júbilo com o nosso retorno lento, porém gradativo, para uma identificação plena com o Pai. 12. Socialização. Se o interesse pessoal é o grande adversário de nosso progresso, então a ação em grupos de educação espiritual será excelente medicação contra o personalismo e a vaidade. Destaquemos, assim, o valor das tarefas doutrinárias regadas de afetividade e bom senso moral. São treinamentos na aquisição de novos impulsos. 13. Caridade. A socialização pode imprimir novos impulsos de reflexões no terreno da vida mental. A caridade é o dínamo de sentimentos nobres que secundará o processo socializador, levando-o ao nível de abençoada escola do afeto e revitalização dos ensinamentos espíritas. Conviveremos bem com os outros na proporção em que estivermos convivendo bem conosco mesmos. A adoção de uma ética de paz no transcorrer da metamorfose de nós mesmos será medida salutar no alcance das metas que almejamos, ao tempo em que constituirá garantia de bem-estar e motivação para a continuidade do processo. O exercício de negar a si mesmo não inclui o descuido ou o descrédito pessoal. Não inclui. Confundindo a sombra que precisamos reciclar com necessidades pessoais que não devemos desprezar para o bem-estar e equilíbrio. Cuidemos apenas de vincular essas necessidades aos novos rumos que escolhemos. Fazemos essa menção porque muitos corações queridos do ideal supõem que reformar é negar ou mesmo castigar a si mesmo, quando o objetivo do projeto de mudança espiritual é tornar o homem mais feliz e integrado à sua divina tarefa perante a vida. Nos celeiros de luz dos ensinamentos do Evangelho, verificamos um exemplo de rara beleza e oportunidade que servirá como diretriz segura para a despersonificação dos serviços do Cristo na obra do amor. Ananias, o apóstolo chamado para curar os olhos do doutor de Tarso. Quando o mestre o chama pelo nome, o colaborador humilde, com prontidão e livre dos interesses pessoais, responde sadiamente: eis-me aqui, Senhor. O nome dessa virtude no dicionário cristão é disponibilidade para servir e aprender.
o programa ético mais completo e eficaz para quantos desejam a autoiluminação. Okay? Esse é o nosso capítulo sobre a ética da reforma íntima, né? Ética da transformação. Maravilhoso. Né? Eu posso só falar uma observação antes que fuja, porque foi aqui, começando de trás para frente, mas essa última coisa que ele fala aqui do Ananias, eu fiquei pensando, né? Talvez, lógico, porque isso fala comigo mesmo. Quando o mestre o chama pelo nome, o colaborador humilde, com prontidão e livre de interesses pessoais responde: eis-me aqui, Senhor. Sem questionar nada, né? Porque eu fiquei pensando, se Jesus me chamasse para cumprir vai lá e dá um passe no fulano lá para melhorar. Eu já ia questionar tudo, cara. Eu ia falar, não, mas eu não tenho condição de fazer isso, eu não estou preparada, eu não. Então é assim. Só queria falar isso porque isso tocou aqui pessoalmente na pessoa. Uhum. A gente pode dar o nome disso de preguiça. De preguiça, né? Ah, não. A gente começa a criar um mundo de desculpas, né? Porque... Né? Na realidade, eu acho que pode se dar muitos nomes para isso. Preguiça, baixa estima, sabe? Se eu for olhar aqui essa lista que você acabou de ler, eu posso talvez dar muitos nomes para isso. Eu também daria mais nomes, né, para esse momento. Eu estou aqui enrolada com a bateria do meu celular. Toda hora cai, estou querendo um jeito de deixar ele paradinho, mas está difícil. Tá, então, Rafael, vamos dar nomes. Vamos dar nomes, então? Vai lá. Preguiça, liga aí. Falta de coragem, né, para começar uma coisa nova. Eu não sei sintetizar, buscar o nome exato para isso. Falta de coragem e covardia. Fala. Insegurança. Isso. É muito comum, às vezes, a gente pede para as pessoas fazerem a prece, a inicial, que é pequenininha, que é simples. Ah, não estou preparada. Isso é uma grande insegurança das pessoas, porque começou a frequentar o centro, está preparado para fazer uma prece. Uma vergonha excessiva, né? Orgulho. Você não quer ser criticado, porque, na realidade, é o tal do espelho, né? Quando a gente escuta o outro fazer uma prece que não faz uma prece maravilhosa, como Alexandre, Biga e você, aí, fazem a Laís, fazem essas preces maravilosas, e a gente já fica assim, né, criticando. Se foi boa, se não foi boa. E aí você não se sente capaz, né? Você fala assim, eu não sei fazer prece assim, não, gente, bonita, com essas palavras lindas, com esse sentimento, parece tocado tão lá dentro, aí já para por ali. É o medo de ser julgada, né? É o medo de ser julgada, o medo de errar, o medo de não ser capaz. É medo do fracasso. Porque a gente julga. Então, a gente tem medo de ser julgado porque eu julgo, então eu tenho medo de ser julgada. É isso. O fato de achar que eles fazem uma prece maravilhosa é um complemento e, ao mesmo tempo, um julgamento, porque eles fazem melhor do que a gente. Então, mesmo no melhor, a gente está, entre aspas, julgando, né? Bom, tem gente, também a questão do perfeccionismo, né? O perfeccionismo. Então, eu nunca estou pronta, Uma vez um professor meu me falou, você se basta, não precisa mais, você fica falando, eu ainda tenho que fazer mais esse curso, não, eu ainda tenho que aprender mais isso, não, eu ainda não sou capaz de fazer isso. Não, você se basta. Então, como a Sueli falou, você já começou a frequentar o centro, já começou a estudar, isso já basta, mas a gente fica querendo mais, a gente fica querendo ser perfeito, né?
O perfeccionismo me atrapalha muito, pessoalmente. Bom dia. Bom dia, Nanda. Um pouquinho atrasada. Mas eu queria dizer, porque às vezes é só mesmo uma vergonha de falar em público, né? E às vezes você tem essa dificuldade de falar em público. Uma coisa é você fazer a prece para 3, 4 pessoas, outra coisa é você fazer a prece no centro ou num grupo maior. Às vezes a pessoa fica desconfortável. Eu acho que é isso. Acontece muitas vezes comigo, por mais descontraída que eu seja, às vezes eu tenho vergonha de falar em público. Mas se você... Inacreditável, mas é verdade. Não que eu não acho que uma prece do meu coração, independente das palavras que eu vá utilizar, ou qualquer pessoa que vai fazer a prece, até a gente teve uma vez, num dos evangelhos, nós discutimos sobre isso, né? Eu acho que eu get over esse medo, mas é mesmo, às vezes, insegurança de falar em público, mesmo, vergonha. Mas olha só que interessante isso, né? O que é a reforma íntima se não vencer os seus limites, né? Transpor os seus limites. Então, se eu tenho vergonha de falar em público, aí sim que eu preciso falar em público, mesmo arrastando, gaguejando, que eu vou vencendo esse bloqueio. E isso atrapalha muito em muitas situações da vida, não só num estudo coletivo como esse, mas no trabalho, entendeu? Se expor sua opinião num grupo maior, enfim. Depende, eu acho que eu estou num processo tranquilo, então quando eu sinto confortável de falar em público e fazer a prece, eu faço, e numa boa, mas se eu não me sinto confortável, eu não vou fazer, porque aí você fica na preocupação, eu também tenho a preocupação, Laís, do perfeccionismo, entendeu? E aí você fica preocupado, escolhendo as palavras e deixa o principal... bloqueio principal, que é fluir o sentimento, entendeu? Então, assim, para você, por exemplo, Alexandre, que é uma pessoa que dá palestras e que fala com o público há muitos anos, nunca foi uma coisa difícil. Para mim, é um desafio que eu venho superando aos poucos. Então, eu prefiro dar baby steps do que me jogar lá no leão e parar, ficar traumatizada. Aí eu vou ter que fazer mais anos de terapia. Mas olha só, Fê, só uma coisinha que eu queria colocar. Laís provavelmente sabe disso, porque também frequentava a oficina do sentimento. Nós fizemos uma oficina do sentimento só sobre o sentimento da vergonha, porque já que nós estamos trabalhando no autoconhecimento, quando a gente precisa parar e analisar o que tem por trás desse sentimento da vergonha. Porque não é vergonha só porque tenho vergonha de falar em público. Tem muita coisa por trás, e muitas dessas coisas que nós já falamos aqui, né? Medo do julgamento, perfeccionismo. Não nos iludamos que a vergonha seja só pela vergonha, não. Eu também tenho vergonha. E eu achei interessante também, ligando com o que o Alexandre tinha falado antes, de ir lá e enfrentar, né? Porque, às vezes, o que a Fernanda falou agora, às vezes o que você está pensando do outro não é verdadeiro. Porque aí você pensa, o Rafael está lá na frente falando, ou a Laís está lá na frente falando e tal, eles não têm vergonha, eles não têm dificuldade. Mas tem, né? Tá lá o suor frio, tá lá naquele dia todinho, aquele sentimento, aquela sensação assim de nervosismo já começa desde de manhã, né? Será que eu estou com tudo preparado? Será que eu acho que eu vou mudar isso aqui ou aquilo ali? Uhum. E na hora, às vezes dá um branco e você fala uma coisa que não era aquilo que você queria falar e tal, mas é o enfrentar, né? Eu acho que realmente essa palavra aí que o Alexandre falou é principal, enfrentar. E no Evangelho, tem num capítulo lá, que eu não estou me lembrando agora, que fala sobre o sofrimento, o enfrentamento do sofrimento, da dor, né? Que no caso aí a gente pode também colocar aqui como do desafio também, não só da dor, do sofrimento, mas colocar a palavra desafio, enfrentar os desafios, né? A gente precisa entrar no jogo. Então, no Evangelho fala de entrar na batalha, que o soldado que não vai para a batalha,
ele não vai angariar nenhuma posição maior ali no trabalho dele como soldado. E aí eu comparo com o jogo também. Eu vou ficar sempre no banco. Se eu ficar no banco, eu não vou... E quando eu era pequena, meu pai me levava, porque eu sou alta, para jogar basquete, né? Me colocou no... E eu morria de medo da bola, sempre morria de medo da bola, de me machucar, bater a bola em mim, me machucar. Então, eu sempre gostava, eu chegava lá, queria ficar no banco. Eu queria ficar no banco, eu não queria que o professor me colocasse no jogo. Mas na vida, a gente não pode querer ficar no banco, a gente tem que entrar no jogo, porque senão a gente não vai aprender nada, né? Então, é mais ou menos isso aí que eu falo para mim o tempo todo, depois daquela experiência do basquete. Sai do banco. Sai do banco. Aqui, gente. Voltando aqui ao texto, eu anotei uma opção de coisa, mas eu acho que tudo que a gente está falando resume muito nisso daqui, um trecho do nosso texto. Somente se conhecer não basta. É necessário intenso labor de autoaceitação para não cairmos nas garras perigosas ameaças nessa viagem de retorno a Deus, cujas mais conhecidas são a culpa, a autopunição, porque fez alguma coisa errada, whatever, e a baixa autoestima, as quais estabelecem o clima psicológico do martírio. Então, tudo isso que a gente falou cai numa dessas três aqui, e aí a gente fica assim... Então, não basta a gente se conhecer, a gente tem que aceitar os nossos defeitos, as nossas qualidades, enfim, tudo isso. E aí entra aquele negócio da ética e da moral ali que você falou no começo, Alexandre. Mas Débora, veja só que ele fala que essa viagem ao autoconhecimento, antes de chegar ao ponto do se conhecer, ele fala assim que durante a viagem em direção ao autoconhecimento é preciso que você se prevenha, que você se prepare para esse encontro, né? Isso é importante falar, porque às vezes, inadvertidamente, por isso que a gente briga quando alguém aponta um traço da nossa personalidade, né? Porque a gente não está ainda preparado para se defrontar com ela. Por mais que a gente entenda que realmente é uma verdade aquilo que a pessoa está dizendo para a gente, normalmente é um inimigo nosso que faz isso com a gente, né? Você é um estúpido, né? Peraí, estúpido é você que está me chamando de estúpido. Enfim, está sempre brigando para não se autoconhecer. Por quê? É preciso a gente se munir de valores, né, primários para poder chegar nesse encontro e não cair nas garras desses três itens que você falou. Né? Porque se eu não estiver preparado na prática do perdão, quando eu me defrontar comigo mesmo, eu vou me sentir culpado e não responsável pelas coisas que eu fiz por conta de ser o que eu sou. E daí né, ter uma postura diferenciada. Ou eu vou me sentir menor do que todo mundo. Né? A minha autoestima vai lá no pé, porque, nossa, então eu sou assim, aí você olha para os lados, vê um monte de mascarado, porque a nossa sociedade, na maioria, são compostas de pessoas que usam máscaras, o verniz social, né? É o bonitinho, é o inteligente, é o charmoso, enfim, um monte de coisas lindas e maravilhosas que a gente deseja e quer ser, mas que talvez não seja. E nem tampouco eles. Então, esse comparativo Facebook, né, de aparências, nos constrange quando a gente realiza essa viagem à nossa própria identidade personal. E aí isso pode nos arrastar, se a gente estiver preparado a entender as máscaras, se munir desses entendimentos, entendeu? Ao nosso redor, a gente chega lá e fala assim, nossa, então eu sou pior do que todo mundo. E aí você começa a se deprimir e é perigoso esse encontro. Né? Você pode, inclusive, entrar numa depressão profunda e tirar a própria vida, por se achar menos que todo mundo. E a outra é a autopunição. Nossa, então eu sou isso, então eu vou me castigar. Então você começa num processo de autopunição, aí você provoca, inclusive, doenças no seu próprio corpo. Você provoca não se relacionar com pessoas do bem, porque você não merece um bom parceiro, uma boa parceira. Você sabota o seu próprio trabalho, porque você não merece prosperidade material, porque você é assim.
Entendeu? Então, você começa a sabotar seu próprio crescimento social porque você não estava pronto para olhar para si com fortaleza adequada. Por isso que todo mundo precisa de uma terapia, de um terapeuta, porque, às vezes, assim, na grande maioria das vezes, é muito difícil a gente olhar para a própria sombra sem ter alguém para mudar esse ângulo de visão, junto nesse essa perspectiva de visão, entende? Então, assim, é fácil eu falar com você, falar com Mônica, falar com Isabel, mas olhar para mim mesmo, então a outra pessoa vê e faz você entender de uma forma diferente, principalmente o profissional, obviamente. Então, assim, todo ser humano na face da Terra devia fazer terapia. Com certeza, com pessoas adequadas, né, competentes, né? Lógico, muita gente obviamente. pelo amor de Deus, né? Mas olha só que interessante, o capítulo começa falando sobre a ética da transformação, porque entra nesse ponto aí. Eu lembro que um dos livros do Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, de tantas outras, ele tem uma experiência como... na época, ele é um sacerdote anglicano, e ele está em missão, né, com um grupo de anglicanos no interior da África, numa tribo, eu não lembro o nome da tribo, mas era uma tribo local. E numa dessas reuniões com as pessoas da comunidade, né, então ali tinha alguns padres anglicanos, o pessoal da comunidade, eles falando sobre temas, como a gente está fazendo aqui, né? E aí foi levantada uma pergunta muito importante que mudou a vida desse homem. Daí para frente ele se tornou o Bert Hellinger, que a gente conhece, que alguns conhecem, né? E se interessou pela vida dele. Mas a pergunta foi a seguinte, foi assim, se você tiver de escolher entre pessoas e valores, o que você escolheria? Se você tivesse de escolher entre uma pessoa e os seus valores, o que você escolheria? Observando a minha mente, os meus hábitos de hoje, na mente eu vou pelos valores, mas eu sei que as minhas escolhas têm sido as pessoas. Olha que interessante, foi o raciocínio de Bert. Ele falou assim, nossa, eu estou excluindo pessoas pelos meus valores. Então, está a diferença entre o que é a moral. A moral é... Para isso, Oi? dá para fazer a comparação, porque dá para comparar e para poder fazer essa escolha nesse contexto? No nosso contexto do capítulo? Sim. Não. Do que ele colocou, Berger, de pessoas e valores. Pô, por exemplo, o que significa caridade? Não é auxiliar o próximo? Fazer o bem ao próximo. Como a mim mesmo? Não é assim que a gente aprende? Mas se o próximo for extremamente contrário aos valores que eu abracei, eu vou ter limites para ajudá-lo? Não vou ajudá-lo porque ele está extremamente contrário aos meus valores? Ou vou ajudá-lo, que seria o princípio da caridade? Entende como isso é conflitante? E esse conflito com o outro acontece com a gente mesmo. Ale, eu ouvindo uma palestra do André Trigueiro ainda essa semana, ele todo dia ele faz um papo das 9, né? E de vez em quando eu escuto. Essa semana, e aí ele sempre sugere, todo dia, alguma ONG, alguma coisa para que as pessoas que queiram ajudar possam ajudar. E essa semana, ou a semana passada, ele indicou uma ONG de prostitutas lá do estado lá do sul. Por causa da pandemia, elas resolveram se recolher e não trabalhar. E aí ele falou justamente sobre isso, ele falando, gente, não importa o que são seres humanos que estão diante de dificuldade, mas muitas pessoas deixam de ajudar porque são prostitutas. Pronto. Não conseguem enxergar a pessoa por trás disso, né? O irmão, a irmã,
que está passando por dificuldades, que não tem o que comer. E a gente faz isso o tempo inteiro, cara. O que mais que é essa briga aí de Trump e Biden, de Bolsonaro e Lula, que as pessoas ficam se odiando? Eu estava falando ontem, o grupo da minha família virou tocou fogo, como é que fala? Foi fogo no parquinho, por causa de... Cara, irmã brigando com sobrinhas, uma coisa assim, feio, sabe? Feio, por causa dos valores. Olha Né? só, Margot, você fala, só uma colocação. A minha dificuldade com uma ONG de prostitutas é a mesma dificuldade que eu tenho com a minha própria obscenidade. Veja que o outro reflete a minha intimidade. Eu pensei exatamente nisso, Alexandre. Entende? Como é que eu posso fazer uma viagem à minha essência sem primeiro entender a prostituição do outro, a obscenidade do outro, dentro dos meus valores? Então, eu vou sempre dizer assim, não, eu não sou tão obsceno como uma prostituta. Talvez eu seja até mais. Sim, com certeza, com certeza. Então, eu tenho dificuldade em encarar a minha própria obscenidade, as minhas loucuras sexuais, por conta disso. O medo de encarar a mim mesmo como sou. Agora, o que eu vou fazer quando eu preciso reconhecer essa questão com valores pré-estabelecidos para poder não chegar lá e me perder na culpa, ou na autoestima baixa, ou na autopunição. Entende como é que é delicada essa viagem a mim mesmo? Fala, Bel, você ia dizer o quê, meu? São duas coisas diferentes a ver. O que a Margot estava falando, eu assisti, acho que foi ontem ou anteontem, uma entrevista. É uma escritora, acho que é National Review, alguma coisa assim. Ela é democrata há 40 anos, acirrada, bem... E ela teve, eu não sei qual foi o desafio de saúde, e a vizinha dela, amiga dela, republicana acirrada, pro-life, pro-isso, pro-aquilo, tudo aquilo, melhor, não é melhor amiga, mas assim, não sei se é melhor amiga ou não, mas o ponto que ela estava querendo fazer é, na hora em que ela se sentiu vulnerável e precisando, tipo assim, ela estava no hospital e tudo, estava sendo atendida, mas aquele afeto, aquela atenção veio de uma republicana vizinha, que não era isso, não era aquilo. Então, essa história, ela escreveu um livro, eu vou tentar achar e posto no grupo, como a gente deve encarar, sentada à mesa em família, esse tipo de discussão. E aí o cara até perguntou, como é que você aborda isso se você... aquilo que você defende acirradamente, que o outro defende acirradamente, vem contra os meus direitos, né? Que o começo da discussão toda o que você faz vem contra os meus direitos, e por aí vai. E o que ela falou foi simples. O que você vai conseguir confrontando essa pessoa dessa forma? Em que você vai mudar a forma dela pensar? E por aí vai. Eu achei muito interessante. Eu vou ver se eu acho e coloco no... É um livro que ela escreveu. Mas uma coisa que estava aqui desde o começo para falar, logo no comecinho, no começo do capítulo, ela fala que é um processo... É um trabalho de processo, de passo a passo. E no segundo parágrafo, ela fala, nessa saga da mutação e crescimento, um obstáculo a transpor o interesse pessoal. As viciações do ego, cristalizadas na mente de várias encarnações. Então, a gente vem resultado de um monte de coisa. Esse negócio da prostituta, tudo isso está meio que lá sólido dentro da gente, e aí vai. Queria falar disso, porque ela fala assim, para negar a si mesmo ou despersonalizar-se, esvaziar de si mesmo, tirar a máscara, é o objetivo da renovação espiritual. Então, é isso que a gente está fazendo, mais uma vez, né? Encarar que a gente tem defeito e que tudo bem ter defeito.
Não é o fim do mundo ter defeito. A gente não precisa ser mestre em comunicação para ir lá na frente e fazer uma oração. Aos poucos, não precisa ser de uma hora... É obedecendo o processo. E aí, eu acho que cada um é cada um. Você veja só uma coisa. Quando eu admito a minha obscenidade em relação à prostituta, eu tenho mais liberdade de ajudá-la, ajudando a mim mesmo, na minha própria obscenidade. Ao invés disso, quando eu nego a minha obscenidade, eu puno a prostituta, como se estivesse punindo a mim mesmo. Entende como é sugênere essa relação do outro comigo mesmo? A mesma coisa, por exemplo, o criminoso que está preso. Quando eu não consigo identificar em mim a minha própria agressividade, a minha capacidade de matar ou de me vingar de alguém de uma forma absurda, tal qual os criminosos que estão presos, eu puno eles como se estivesse punindo a mim mesmo. Então, você observa que as penitenciárias, por exemplo, do mundo inteiro, praticamente, fogem a um grande objetivo que é da reeducação do indivíduo para reinseri-lo na sociedade. O que é isso, senão eu estou colocando no outro a negação de mim mesmo, né? Eu preciso matar no outro que está em mim. Então, você vê como é importante esse processo de você se identificar na sociedade que você vive. A agressividade, a obscenidade, a hipocrisia, a politicagem, a manipulação, tudo isso compõe a nossa própria personalidade. Agora, as pessoas que preferem a inconsciência, preferem agredir no outro, elas acabam vivendo de uma forma automatizada esse processo. Aí você vê, por exemplo, um religioso ou um pai de família abusando da filha, ou abusando do filho, ou abusando do vizinho. Por quê? Porque ele não conseguiu olhar para dentro de si, identificar a sua própria obscenidade para poder lidar com ela de uma forma adequada. Não é porque eu tenho uma atração ou eu tenho um grau de agressividade gigante que eu preciso sair matando pessoas ou saindo violentando pessoas indefesas. Eu posso identificar isso em mim e trabalhar de uma forma para que isso não venha a machucar pessoas ao meu redor. É essa a postura do crescimento sem martírio. Engraçado, né, Ale, que é bem simbólico. Você falou dos presídios. Os presídios, você mantém as pessoas ali fechadas, longe, porque, tipo assim, não quero ver, né? Eu acho a questão do presídio é bem simbólico, cara. É muito dificilmente a gente até vai num hospital, num orfanato, numa casa de velhinho, mas a gente não vai num presídio porque a gente não quer ver, né? Quer que fique, e normalmente eles são longe da cidade, assim, escondidos. Não há, realmente é uma coisa. Eu me toquei disso na hora que você falou dos presídios. Não há uma coisa de reintegrar, né? De trazer para a sociedade de volta. De esconder mesmo, de jogar para baixo do tapete, como a gente faz com as nossas coisas que a gente descobre que tem que trabalhar e não está preparado para trabalhar, né? Vai só jogando para baixo do tapete. A gente esconde os velhos, a gente esconde as crianças sem pais, a gente esconde a pobreza nas favelas, nos ghettos. A gente vai escondendo tudo que a gente não quer deal com isso, porque tudo isso está dentro de nós. Né? Então, fala, Leide, você queria dizer alguma coisa? Isso que a Margot falou agora, eu pensei assim, quando ela falou a palavra simbólico, né? Aí eu pensei que tudo isso aí que você está falando agora, a gente esconde nas favelas, a gente esconde nos guetos, né? Nas prisões e tal. Aí, só a gente imaginar tudo isso, né? Como um símbolo macro do que a gente esconde dentro de nós. Exato. Né? Porque a gente esconde também a nossa, como você está falando,
todos esses nossos sentimentos, ou esses nossos, né, a raiva, aquele sentimento de agressividade, tudo isso a gente esconde lá dentro, e por mais que os outros não vejam, está lá dentro de nós, a gente tem essa máscara do personalismo, né, como está falando aqui, né, e vai vivendo, e vai vivendo. E tudo bem que, como a gente estudou, a gente fez trabalho na oficina do sentimento, né, Margot, de que essas máscaras, elas são necessárias para a nossa convivência. A gente, né, você está aí sentindo uma raiva danada lá do seu patrão, você vai chegar lá já brigando e tal. É bom você ter aquela máscara para você primeiro pensar 2 vezes, de repente você escreve, né, algo que você vai falar com ele, ao invés de você já chegar brigando. Tudo bem, mas a máscara principal, que é o que fala nesse livro aqui, é aquela que a gente esconde a vida inteira de nós mesmos, né? Não é só para convivência social, não, é o tempo todo, e que a gente não admite, né? E a gente briga com aquele sentimento, ao invés da gente ressignificar aquele sentimento, né? É esse trabalho mesmo que é trabalhoso. Né? É fácil a gente fazer esconder na máscara aí, de trás da prisão. A gente põe lá na prisão de castigo. Eu posso perguntar uma coisa? Por quê? Essa máscara que ela estava falando, sabe, de se está com raiva do chefe ou está com raiva de alguém e quer chegar lá e estourar, eu acho que... Eu esqueço muitas palavras em português, eu fico aqui pensando, vocês estão falando. Fala em inglês que a gente traduz, não tem problema. Nesse caso, eu acho que não seria uma máscara, seria mais um valor, a prudência, sabe? De pensar antes de agir. É isso mesmo. Você está falando a mesma coisa. A gente fala máscara, mas a prudência gera uma máscara, né? A prudência gera uma atitude que mascara a realidade. É exatamente a mesma coisa que você está falando aí. Entendeu? O que não é prudente é a gente não trabalhar essa raiva dentro de nós, essa agressividade, que aí se torna uma máscara para nós mesmos, né? Permanente. Então, isso é que não é prudente. Agora, é isso que eu estava querendo dizer, que usar essa máscara de forma para conviver em sociedade de forma harmônica, tudo bem. Agora, quando a gente continua carregando essa máscara, ela vira uma couraça dentro do nosso coração para a gente não enxergar, não, e a gente se enganar. Não, eu não estava com raiva do patrão, não. Eu não estava sentindo vontade de matar ele, não. A gente se engana, ao invés de trabalhar aquilo, né? Isso que eu estou querendo dizer. Isso acontece comigo muitas vezes no trabalho. Tem uma pessoa que... Eu não conheço ela pessoalmente, ela pode ser até uma pessoa boa, mas para trabalhar com ela, eu tenho vontade de dar na cara dela de vez em quando. Quem não tem o seu companheiro de trabalho que quer matar ele, né? Quem não tem? Eu tenho que me segurar de vez em quando para não estourar. Aí você está colocando a máscara, mas o sadio é você colocar a máscara para poder conviver, e aí, quando você chega em casa, você tira a máscara e fala, não, eu quis matar aquela pessoa mesmo, eu quis dar na cara dela, e você parar e analisar por que você tem tanta vontade de dar na cara dessa pessoa, o que ela faz. Você sabe que eu fiz um trabalho sobre a parábola do construtor de torre, né? Esse sábado passado, não sei se alguém assistiu, que é um tema meio esquisito, né? Mas fala exatamente sobre essa logística do crescimento, né? A logística do crescimento, essa coisa de você ter uma logística mesmo, né? Quer dizer, quando você tem esse desejo de matar o seu companheiro de trabalho, qual é a logística para poder reeducar educar esse seu impulso, né? Então você precisa, como fala a irmã do Foco aqui no capítulo, né? Você precisa cultuar a sua mente, o seu coração com ideias boas e saudáveis. Não que elas sejam suas, mas você está importando novos valores e novos conhecimentos para poder educar a sua própria essência. Sem isso a gente não consegue. Se a gente se aprisionar nesse autoconhecimento sem essa gama de
palestras e livros e conversações saudáveis, a gente acaba se comprometendo com a nossa própria personalidade, agindo de acordo com o que ela é. Então, essa questão do comprometimento, né? Eu estou comprometido com o quê? Estou comprometido com o meu crescimento espiritual? Estou comprometido com o meu orgulho? Estou comprometido com a minha vaidade, com o meu egoísmo? Então, é importante a gente avaliar aqui eu estou comprometido, porque quando eu estou comprometido com a minha conscientização de crescimento pessoal, eu já olho para o orgulho, para a vaidade, para o egoísmo de uma outra forma. Você não é o meu comprometimento. Você é aquela pessoa que eu preciso reeducar. Como a Laís falou, ressignificar. Então, esse trabalho da ressignificação dos nossos sentimentos reais, que compõem a nossa personalidade, é exatamente esse comprometimento com o meu crescimento espiritual. Aí muda tudo. Não é? Eu reconheço em mim tudo que eu escondo socialmente. O prisioneiro, a prostituta. Eu quero matar o homofóbico, que quer matar o homossexual. Enfim, a criança que não tem pai nem mãe, que fica pedindo na rua, o troço chato, fica toda hora essa criança batendo no meu ouvido aqui. Você fecha o ouvido, se isola daquilo, porque você não quer comparar a criança carente, solitária, porque foi abandonada por pais presentes na sua infância. Enfim, tem todo um contexto psicológico que nos faz rechaçar isso que está dentro de nós, quando, na verdade, é preciso arrancar essas máscaras, ou melhor, conscientizar-se de que elas existem, mas, ao mesmo tempo, reconhecer o que existe por trás dessa máscara, para poder reeducar. Esse é o comprometimento ético com o seu crescimento evolutivo. Era isso que eu queria falar, porque primeiro é reconhecer que você tem o preconceito, que você tem o orgulho, tudo isso, né? Porque, com certeza, a gente, infelizmente, continua definindo as pessoas pelo que elas são, tipo, a mulher, a prostituta, que é prostituta. Você não vê aquela pessoa como ser humano. Vamos dar um nome, a Sheila, né? Que é um nome bem típico, eu acho. Não sei se tem alguma Sheila aí, desculpa. Ai, meu Deus. Não, desculpa. Foi mal. Não problema. Se você chamar... Aí você falou assim, não, porque é ABCD, mas ela é prostituta. Entendeu? Eu já comecei aqui com o meu próprio preconceito, porque já é um exemplo, está incutido na gente, eu acho assim, dentro do nosso inconsciente, essa crença limitante. Aí você fala assim, nossa, fulana tem um rosto tão bonitinho, mas ela é gorda. Ou ela, nossa, esse meu amigo é tão legal, mas é viado. Ou é sapatão. Você não consegue falar, ou é negro, ou é assim, entendeu? A gente fala das pessoas pelo que elas são, pelo valor que a gente põe, por causa que nós temos esse preconceito, essa crença limitante, que a gente cresce e nem percebe. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Esse eu acho que é o grande chamado. Sim. Porque aí a gente, quando percebe isso, vai parar de usar as máscaras que a gente tem. Entendeu? É o que eu acho, assim, que eu venho observando há muito tempo. Sim. Acho que o Rafael quer falar. Rafael quer falar alguma coisa? Vai, Rafael. Eu quero. Gente, eu quero compartilhar, né? Eu voltei que na minha infância, escutando todo mundo falando demais, conseguindo ver essas máscaras que eu criei, sabe? Que vem até no Enneagrama, por ser um 3, sabe? De viver de aparência, de ser um mascarado, de ser um camaleão nesse ponto. O quanto que várias vezes eu expressei o que estava dentro de mim, o meu eu mesmo, e o tanto que assustou as pessoas, sabe? Até hoje em dia também, em alguns momentos que aconteceu, quando a minha família tem uma tia, a filha dela, elas não se entendem bem.
Aí todo mundo querendo forçar a minha prima a gostar da mãe dela. Aí eu falei, gente, tá de boa se a mãe dela não gostar, se a filha não gostar da mãe, entendeu? Ela tem que respeitar a mãe, mas se ela não gosta, ela vai poder trabalhar nisso. E o tanto que as pessoas ficaram escandalizadas, sabe? Eu como criança também, adolescente, eu falei certas coisas pro meu pai, que ele falou, tipo, nossa, tô com medo de você, disso que você tá me falando, entendeu? E o quanto que daí eu fui escondendo quem eu era, entendeu? Quem eu sou de verdade. Uhum. E que tá refletindo hoje em dia. Eu tô escrevendo aqui o tanto que tá me incomodando a hipocrisia. Eu tenho trabalhado bastante na hipocrisia. Uhum. O tanto que eu tenho visto algumas pessoas viver de aparência, o tanto que aquilo tá causando uma raiva dentro de mim. Uhum. E aqui nas conversas eu tô começando a ver os pontos aonde que eu tô vivendo essa hipocrisia e essa vivência de aparência, sabe? Uhum. E eu tô compartilhando, mas eu sei que vai vir ideia, sabe? Sei lá, eu sei que vai vir aqui, vocês me ajudarem também, o como mesmo aceitar isso, sabe? Aceitar e tomar primeiro pequenos passos, pelo menos agora, sabe? Eu vejo uma vivência de aparência que eu tô vendo muito grande. Eu vejo as consequências que tem de eu assumir essa vivência de aparência ou quebrar essa vivência de aparência, mas ao mesmo tempo eu estou aceitando ela por causa das consequências que não afetam só a mim, entendeu? Mas mesmo assim, mesmo sendo eu pensando no outro ou na outra, tá me incomodando, sabe? Isso, entendeu? Aí tem alguns momentos que eu consigo aceitar e ver e falar um pouco, vai aliviando essa culpa, sei lá, baixa autoestima. Aí eu tô começando a ver a culpa, a baixa autoestima e a punição, tudo ali, eu fazendo isso comigo no dia a dia. Uhum. Entendeu? Eu só Porque queria você falar. chegou rápido demais na sua intimidade. Quando a gente chega muito rápido na nossa persona, às vezes a gente não está preparado para ela. Aí reaciona dessas formas, mas é possível fazer a viagem inversa, né? Quer dizer, ao chegar lá, se preparar para que isso não seja de longa duração, essa autopunição. Olha, por que eu estou me punindo aqui? Né? E você começa a criar argumentos para poder não se punir mais com aquilo. No início, a gente conversou sobre o medo, né? Foi colocada a questão da fazer a oração em público e tudo mais, né? E o medo do fracasso, o medo, né, de não conseguir, tudo isso é o medo do julgamento do outro. Né? A Laís, né, no banco, não vou lá para o jogo porque eu tenho medo de não conseguir ser uma boa atleta e meu pai ficar chateado comigo, enfim. E você começa a se colocar limites pelo medo do julgamento do outro. E é muito isso, né? Quer dizer, as máscaras que a gente usa, né? A forma como a gente educa os filhos, por exemplo, né? A gente não dá o direito a eles de ficar com raiva, de ter uma atitude agressiva, de expor a sua indignação com alguma coisa que você fez com ele. É como se isso fosse, não, você massacra ele, você enclausura ele num personagem social, porque você tem vergonha dele não ser aquilo que a sociedade quer que ele seja. Ele precisa ser estudioso, ele precisa ser uma série de coisas que a sociedade impõe como a moral social. E acaba que você, como pai do filho, você cria nele um personagem e esconde ele dele mesmo. Quando ele é pequenininho, ele vai se mostrando. E conforme ele vai se mostrando, a gente vai podando, a gente vai, né, lapidando, de acordo com o que a gente imagina que seja. Se é uma criança muito autêntica, ela vai bater de frente com os pais, é a ovelha negra da família. Uhum. Mas, se não, ela vai crescer sobre os moldes educativos daquela família e quando crescer, não vai nem se autoconhecer mais. Vai ser um produto daquilo ali.
Mas eu confesso também, Ale, nesse ponto aí também, que, por exemplo, eu vejo como que alguns dos meus hábitos não construtivos me ajudaram bastante, entendeu? Apesar de que causaram esse outro lado também, entendeu? Mas aí vem de eu trabalhar nisso agora, né? De fazer o trabalho de agora. Teve o lado bom naquele lado no início, de poder ajudar a construir certas tendências e reconstruir certas tendências que causaram consequências em outras, né? Mas está no caminho. Sim, fala, Adriana. Vou falar alguma coisa. Acordo com o Chico Xavier, a gente está caminhando para um mundo de regeneração em 2057, né? Eu fico pensando hoje como que você acha que a humanidade até lá vai poder entender que praticar praticar esses valores morais e éticos para fazer a reforma íntima. Assim, eu acho que o espaço, o tempo, né, seria muito pequeno, porque hoje você vê assim a criminalidade aumentando, a agressividade de um com o outro. Então, assim, eu fico vendo se a gente vai conseguir realmente entrar nesse mundo de regeneração em tão pouco tempo. Eu acho que a gente vai, porque isso daí eu acho que está mostrando para a gente está conseguindo ver, entendeu? E aí esses espaços que a gente cria aqui, por exemplo, que estão sendo criados em vários lugares online também, aonde que a gente pode conversar e lidar com isso, que é exatamente esses espaços que a gente está vendo no livro, vão proporcionar essa mudança, sabe? Então, até a gente chega a ter pensado com a Margot isso outras vezes, essa disputa, essa polarização grande na política, está sendo uma oportunidade para a gente ver o que está dentro da gente, sabe? E aí, a partir, se a gente conseguir utilizar esses grupos para criar mais oportunidade para as pessoas se expressarem e poderem conversar e modificar, e se aceitarem e poder modificar, a gente vai conseguir chegar lá, mas 57 é só o início da regeneração. A gente está muito longe dela ainda, vai demorar muitos anos ainda. Eu também não acredito numa data assim, 2057. Eu acho que nós já... Ontem nós falamos sobre isso, né, Biga? Eu acho que nós já estamos no processo de regeneração há muito tempo e vamos continuar. Eu não vejo uma data assim. Margot, existe a data, claro, você tem toda a razão, mas o processo regenerativo é do indivíduo em si. A sociedade de indivíduos regenerados é uma outra coisa. Agora, a regeneração da Margot é outra coisa. Eu posso hoje estar no meu processo já regenerativo, mesmo vivendo no mundo de provas e expiações. A sua primeira pergunta, né, Ale? A sua primeira pergunta, o que é ética e o que é o moral, né? O ética são os valores individuais, sabe, é mais individual. E o moral, você está ligado muito à sociedade, como que está a sociedade. Então, tem as pessoas vivendo na regeneração no meio disso tudo, que é seguindo a ética da transformação, isso que a gente está procurando fazer aqui, estabelecer entre a gente, e comparado com o moral do que é a sociedade, que aí aparece muito isso, que eu tenho vivido muito nisso, né? O puritanismo que apareceu isso, a hipocrisia, que está nessa briga entre um e outro. Eu vejo que interessante essa questão, gente. Quando você se revela dentro de uma sociedade, você se abre ao julgamento do outro, porque as pessoas te julgam por aquilo. E é por isso que muitas vezes eu não me revelo e coloco as máscaras. Agora, o uso das máscaras é saudável ou não? Isso é uma pergunta a ser feita, porque se eu faço tanta questão, por exemplo, se eu estiver aqui entre vocês,
Assim, eu, na minha juventude, violentei 2 mulheres. Ok? Como é que vocês vão lidar com isso? Como Eu juiz. acho que ela é necessária nesse processo que nós estamos vivendo, dentro dessa sociedade que nós estamos vivendo, que nós ainda não temos... Quando a gente chegar aonde a gente quer chegar, a gente vai ouvir esse seu comentário e vai falar, ué, isso passou, se você está admitindo, você já enxerga como uma coisa que você não devia ter feito, e eu vou te ajudar nesse autocrescimento, nessa recuperação disso. Ou o que vai acontecer, Margot, é um selecionamento. Por exemplo, aqui nós temos 13 pessoas. 2 pessoas vão ser meus amigos verdadeiros. E eu vou ver uma relação muito mais verdadeira com essas pessoas do que com as outras, porque as outras não vão conseguir me aceitar como um ex-estuprador. Mas 2 vão... Então, você veja que o mundo é constituído de 7 bilhões de pessoas encarnadas. E a nossa preocupação é uma preocupação excessiva de aceitação, e por isso que a gente usa as máscaras. Então, se eu falar assim, numa comunidade, eu sou gay, vai ter dentro daquele agrupamento de 50 pessoas que eram todos os meus amigos, 30 pessoas assim, não, eu não me relaciono com gay. Ou eu faço de conta que ele é meu amiguinho, mas eu prefiro já não afastar os meus filhos dele, eu prefiro já não convidar eles para as minhas festas na minha família. Mas esses outros 20 vão seguir meus amigos verdadeiros. Então, você vê que é preciso caminhar para uma como eu posso dizer assim, uma vida mais real, mais autêntica, mais verdadeira. Entende? Por exemplo, palestrantes. Quantas pessoas sobem no púlpito para fazer uma palestra? Algumas pessoas. E por que algumas pessoas têm um público X e não têm um público Y? Afinidades. Questão de afinidade, quer dizer, e autenticidade. Então, se o indivíduo chega no púlpito lá e é autêntico, algumas pessoas dizem assim, não, ele é autêntico demais para o meu gosto. Ele é muito verdadeiro, fala coisas que não cabem no púlpito, é o meu senso de julgamento. Quer dizer, não estou aqui quer dizer que um grupo X ou Y é melhor do que o outro. Não é isso que eu estou falando. Com isso, né? Estou falando de que é muito importante a gente tirar o peso das máscaras paulatinamente, porque isso é um processo ético de crescimento. Eu preciso lidar com as minhas máscaras de uma forma mais ética e não moral. Porque o que é o moral, se não as regras coletivas? Né? Então, se eu viver a ética coletiva, eu vou isolar pessoas. Então, eu posso ouvir a palestra da Laís, do Renato, do Alexandre e tirar daí o melhor do que cada um tem a oferecer. Então, se eu eticamente me direciono às pessoas diferentes, independente da moral estabelecida, eu vou crescer muito mais do que eu me relacionar com essas pessoas seletivamente. Aí você vai escolher pessoas ou valores. O religamento com o Criador, dentro desse processo evolutivo, me faz direcionar-me para pessoas e não para valores, que restringe, que limita. Eu preciso ter uma ética de crescimento mais verdadeira, mais autêntica com o outro, ao invés de ficar preso aos valores, à moral, que são as regras estabelecidas. Porque nem sempre a regra de uma comunidade está de acordo com as regras divinas. Talvez o valor, a moral da minha comunidade não me permite entrar num bar de um monte de bêbado para ajudar alguém. Porque se eu fizer isso, eu vou infringir a moral desse agrupamento. É como o Chico outro dia falando.
Ele ia num bar de bêbados para tomar um cafezinho da manhã todo dia e falava com um bêbado lá. E ele foi criticado por isso. Mas ele transformou a vida daquele embriagado. Vamos levar numa penitenciária também. Penitenciária também. Entende como levava cigarro e foi criticado. Levava cigarro para o cara fumar, imagina. Entende como é que nós precisamos ter em mente que a ética do crescimento ela precisa passar por um outro crivo, que não é a questão da moral cristã. A moral cristã ela é formatada por homens que são falhos. Agora, a ética do crescimento é olhar para o meu semelhante com amor. E esse amor é um amor que educa a mim e ao outro. Fala. Foi esse ponto aí, eu escuto essas histórias e eu tentei colocá-la em prática, sabe? Eu estava um outro dia no Walmart e tinha uma senhora, provavelmente moradora de rua, brigando com a caixa que ela tinha pago o cigarro e que ela não deu o cigarro para a mulher. E a mulher brigando, xingando e tudo mais. Aí eu estava lá numa outra fila longe, aí eu pensei assim, eu vou lá e vou comprar o cigarro para a mulher, nesse sentido, porque é aquilo que ela necessita, né? Tentar praticar isso naquele momento, que estava causando um distúrbio e tudo mais. E quando eu expressei essa opinião de fazer isso, ao meu lado, eu fui julgado, eu me senti muito agredido naquele momento. Tipo, como assim você vai dar o cigarro para essa mulher? Ela está discutindo, gritando com os outros, agredindo uma outra mulher. Aí eu comecei a notar isso, tipo, não, mas aquela mulher ela está precisando do cigarro nesse momento para continuar. Tipo, ela estava, depois que eu cheguei perto dela, não consegui fazer o ato de comprar o cigarro porque eles resolveram. Mas a mulher estava fedendo, você via. Então eu comecei a ver, tipo, poxa, essa mulher tá na rua e, tipo, mijada, provavelmente, que cheirando de mijo, e querendo um cigarro, sabe? Tipo assim, eu vou negar ela o cigarro para ela continuar essa vivência dela, entendeu? E, ao mesmo tempo, como eu expressei essa opinião de fazer isso, como que vê essa diferença do ético, da ética da transformação e da moral na sociedade. Que aí me vem naquela pergunta que você falou de escolher pessoas e valores. Aí eu respondi que na mente eu tenho escolhido os valores, mas eu tenho escolhido, na prática eu tenho escolhido pessoas. Mas quando eu respondi isso, foi no sentido de, mentalmente eu quero escolher pessoas com os mesmos valores que eu, dessa ética de transformação, do que pessoas, no sentido até de família, entendeu? E aí nessa a gente discutindo aqui tudo, eu fiquei pensando, peraí, se eu escolher pessoas com os mesmos valores que eu, de construção, valores éticos de construção, eu provavelmente vou conseguir caminhar mais. Não tem como você deixar de conviver com família, mas tá me ajudando a conviver com a família, entendeu? Até no centro, indo ao centro esses 3 últimos anos, tem me ajudado a conviver com a minha família, entendeu? Mas eu tenho escolhido passar mais tempo com a gente aqui no centro, com esses estudos. E eu tô entrando em conflito com esse meu dia a dia, entendeu? Tipo, nossa, eu gosto dessa pessoa, mas não tá me fazendo bem mais. Aí vem os usos dessa máscara, né? Tipo, eu vou continuar usando essa máscara, eu vou tirar essa máscara. Tô passando por todo esse conflito. E aí me vem essa frase do livro aqui. O objetivo do projeto de mudança espiritual é tornar o homem mais feliz e integrado à sua divina tarefa perante a vida. Que me veio como resposta agora disso tudo, tipo, de buscar tirar mais dessas máscaras e viver mais feliz comigo mesmo, entendeu? Do que com o outro. Gente, eu vou falar com vocês aqui na prática agora, porque eu sei que na hora que daqui para frente, que eu tentar colocar isso em prática um pouquinho, vou passar uns perrengues aí. Mas ainda bem que eu tenho... Mas... Aproveitando essa deixa aqui do Rafa, tem que ser. Eu quero até pedir uma opinião, mas aconteceu uma coisa muito, assim,
chata. Lá no escritório tem um senhor, o nome dele é Lourenço, tá? Ele está em probation, é um senhor de cor, tem 62 anos. E já a questão de um mês e meio, ele começou, na segunda-feira, ele chegava lá e pedia para o Marcelo se ele podia ajudar, juntando lixo ao redor da loja. E aí ele começou, o Marcelo deu $7 para ele, ele pegou um saquinho, juntou o lixo, porque o pessoal joga em volta da calçada. Isso já vem há mais de 2 meses, tá? Agora ele está vindo toda segunda e toda sexta. Então, ele entra também, como você falou, uma pessoa que não deve poder tomar banho todos os dias, tal. Ele entra lá no meu escritório, ele senta, ele ganha um celular, aí ele queria mudar o horário, eu fiquei tentando ajudar, mas não tem serviço. Ou, enfim, de 7 ele pediu 10, aí ele pediu uma bicicleta, eu arrumei uma bicicleta para ele não ter que andar de ônibus e tal. Mas nessa última sexta-feira, nós temos uma garagem, né? E tem peças, tem ferramentas, tem coisa. E nós temos câmeras, né? E aí ele ficou um tempão na minha sala, tal. Eu tentei ficar ajudando arrumar o celular. Aí ele falou: não, agora vai ter o meu family reunion. Faz 15 anos que eu não vejo meu filho, eu quero ver meu filho. Eu parei de roubar, eu quero, sabe, me estruturar, tal. Falei: é isso mesmo, é esse o caminho. Como você, né, Rafa? Tentando até auxiliá-lo e tal. E aí passou, ele foi embora, deu dinheiro para ele, foi embora. Quando chegou à tarde, o vendedor falou assim: olha, sumiu isso da garagem. Aí ele foi pegar na câmera e o cara tá lá. Ele foi no banheiro, ele levou toalha, ele levou ferramenta, pickpocket para vender. Aí já foi aquele auê, no caso, lá no escritório, entre os vendedores, entre Marcelo, entre eu. Aí a gente já fica até discutindo, porque, tá vendo? Ele começou só limpando, aí você já deu a bicicleta, aí você já deu não sei o quê, aí você já quer... E ele veio pedir para eu dar o serviço do celular para ele, que eu estava até inclinada, né? Eu falei assim, bom, vamos dar. Então, assim... Eu estou nesse dilema, sabe? A gente está tentando ajudar e a pessoa está tentando tirar proveito. Eu falei, eu vou conversar com ele na segunda-feira. Eu falei assim, olha, Lourenço, infelizmente não vai poder mais entrar na garagem, tá? Eu não posso também acusar. A gente viu na câmera, mas eu não quero acusar o cara. Sabe, você fica até sem saber o que fazer. No intuito de ajudar, você acaba se prejudicando. Então, assim, e aí? Como é que a gente faz nessa hora? Eu fico me questionando o que fazer, como falar com ele, porque, sabe, eu achei que ele estava bem intencionado, eu acho até que ele está bem intencionado, mas aí tem a oportunidade, o cara vai lá e pega. O que se faz nessa hora? Me pergunto isso. Eu tenho um exemplo semelhante ao da Débora, que eu tenho conflito toda vez que eu paro no sinal e aqueles carinha que você está na cara dele que ele vai beber. Eu não sei o que fazer. Eu fico com o meu coração apertado, que eu quero ajudar, mas eu não ajudo porque eu acho que ele vai beber e eu vou estar piorando a situação dele. Mas, aí, vai lá. Isabel, essa questão do sinal, de coisa, quando você para no sinal, você vê o pedinte com a plaquinha e você vê um senhor vendendo flores. Quem que você vai ajudar? Você ajuda o trabalhador que está ali suando. Quase não vejo vender as alguma flores. coisa Eu só tenho visto pedinte. Eu sei, na 95 geralmente tem as flores, mas por aqui onde eu passo só tem os pedintes. Alguém pode me dar uma visão do que fazer com o meu amigo? Débora, o seu caso é difícil, assim, a sua experiência, mas me lembra Jesus, né? Que ele foi um homem firme e ele botou as pessoas para fazer as escolhas deles. Então, eu acho, já que você pediu opinião, fiquei pensando aqui, então eu acho que você pediu, eu vou dizer
que você deveria falar para ele que você sabe que ele retirou porque viu na câmera, e perguntar para ele quanto dele, porque isso às vezes é uma doença, é um impulso, a pessoa não consegue não roubar, entendeu? Às vezes realmente ele está querendo, mas não consegue, porque não tem as ferramentas exatas. O cara saiu da prisão, mas ele não teve a reforma que precisava, o apoio psicológico, enfim, ele só tem um trabalho. Aqui, ó, a pessoa acha que sai da prisão, precisa ser reintegrado na sociedade, só trabalhando, ocupando a mente. Mas às vezes a pessoa está lá porque tem um problema. Aí você pergunta para ele quanto dele realmente quer parar de roubar. Porque se ele realmente quer parar de roubar, você vai dar as ferramentas para ele melhorar. Desse momento, ele que vai fazer a decisão, porque você está oferecendo ajuda, você sabe o que ele fez, você não está o julgando, você sabe que ele está ali. Se ele falar, não, eu quero melhorar, aí você já tem que estar com o seu plano A ou B para apresentar para ele a opção que ele tem para melhorar, como pessoa, como se controlar quando vê coisas. Seu problema é droga? Seu problema é compulsão por roubar? É ver as coisas e não conseguir? Porque às vezes a pessoa tem um ataque ansioso e tem que roubar e uma voz, seja lá o que for. A gente sabe que essas pessoas acabam sendo obsediadas, tem um trabalho espiritual por trás disso. Então, assim, na verdade, na minha opinião, quanto realmente ele quer melhorar, porque você está dando para ele a oportunidade. É igual Jesus falou para a mulher e para as outras pessoas com quem ele curou. Exatamente. Vai, não peque mais. Então, eu acho que isso tocou meu coração para te dizer, entendeu? Você está lá dando tudo para ele, ele quer, mas talvez ele não consiga. Entende? Então, se você chegar para ele e dizer assim, eu sei o que você fez, e você quer ou não se ajudar? Está na mão dele, não é a sua decisão, porque se ele não quiser, você não é obrigada a ficar dando oportunidade para uma pessoa que só quer ter advantage de você, da sua família, do seu trabalho, entendeu? Você tem que dar esse tempo para outras pessoas que querem realmente melhorar. Obrigada. Estou pensando aqui também exatamente essa ideia que a Fernanda colocou, Débora, e eu não sei se vocês conhecem aquela história do Les Miserables, né? Na história do Les Miserables, o cara que foi para a prisão por roubar um pedaço de pão, né? Ele, depois, quando ele saiu da prisão, ele achava que ele não tinha, assim, eu acho que dentro dele, ele não tinha aquela segurança de que ele conseguiria viver na sociedade, né? Quando ele foi liberto depois, devido a preconceitos da sociedade e tudo mais, um ex-prisioneiro vai conseguir emprego, vai conseguir, né, viver na sociedade, e ele foi... era um padre, né? Ele passou a noite lá com aquele padre. Na verdade, ele nem ia passar a noite com o padre, mas o padre pediu, não, fica aqui, tal, dorme aqui antes de você continuar a viagem. E aí ele roubou os candelabros do padre, né? E ele foi pego. Então, no caso aí, ele foi pego, no caso, porque ele está na Câmara, né? Ele está na Câmara, o moço que você está falando. Então, no caso lá, ele foi pego pelos policiais. Os policiais trouxeram ele para o padre e falaram, olha, ele roubou isso aqui, foi de você que ele roubou isso aqui? E o padre falou, não, ele não roubou isso aqui, eu dei para ele. E olhou nos olhos dele, falou, eu dei para ele. E aí ele falou, eu me lembro dessa parte que ele fala para o moço, né, que roubou. O padre fala com ele, olha, eu dei para você, você tipo assim, agora eu tenho a sua alma, né? Agora você faça com isso o melhor na sua vida. Então, eu fiquei pensando, quando você fez a pergunta, a gente falando aí de empatia, né? Eu pensando, se fosse um filho meu, esse senhor fosse um filho meu, né? O que eu faria com ele? Eu passaria a mão na cabeça? Eu fingiria?
eu negligenciaria e dizer, não, eu não vi, não, está lá na Câmara, mas eu não vi, não vou falar nada, não. Da mesma forma, eu vou negligenciar os meus sentimentos de raiva, disso, é isso que a gente está falando aí do autoconhecimento. Não, eu tenho que aceitar, eu tenho que olhar para eles, eu tenho que olhar para a minha sombra. Então, olhar para a sombra desse moço também e falar com ele, não, está aqui, olha, eu sei que você fez isso, né? Eu tenho te ajudado, você tem pedido, tudo que você tem pedido eu não tenho te dado, tipo que nem o padre. Eu não te dei a comida que você pediu, eu te dei, eu falei para você dormir aqui, passar a noite aqui, eu te daria se você me pedisse os candelabros também. Então eu te dou. Faça com ele o melhor, faça com isso o melhor que você puder fazer e não roube mais. Tipo assim, meio a história de Jesus com a mulher pecadora. E lá nós somos só em 4 pessoas e cada um tem uma opinião. É muito engraçado, né? Porque eu não sei quem no laboratório. Diga, Alexandre. Meus amigos, vocês... Tá ótima a conversa, a gente passaria o dia inteiro aqui, mas nosso tempo estourou em muito, já são 12h40 já. É até que horas o nosso encontro? Até 1h30? Máximo 12h30, né? Você vê que o máximo já está estourando para 12h40, daqui a pouco está 1h da tarde. É porque... Na minha cabeça eu estava contando até 1h. É 1h, não. A gente começa às 11 horas e vai até no máximo 12h40, 12h30, né? Porque eu acho que a Cíntia tem alguns trabalhos na parte da tarde, ela usa a sala de Zoom. Então, infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui e esperar pela próxima semana, que a próxima semana tem mais, né? A gente vai fazer 2 semanas seguidas e vai pular a Páscoa, né? Que é em abril. Eu provavelmente, se eu conseguir, eu vou estar dentro do avião, eu vou entrar só para ouvir, eu não vou poder me manifestar muito. Mas na próxima semana, quando se encontrar, eu conto as cenas dos próximos capítulos, tá? Meu amor, eu te desejo boa sorte, que os bons espíritos te inspirem na hora de falar, entendeu? De encarar essa pessoa. E eu sei que você vai estar com o seu coração tranquilo, sem julgamentos. Mais importante, ele vai captar toda essa vibração positiva de você querer ajudá-lo. E eu tenho certeza que você vai dar boas notícias para a gente. Obrigada, Fê. Obrigada, gente. Maravilha. O padre mudou a vida daquele homem, né? Quem sabe a Débora não vai mudar a vida desse homem também, né? Eu não, nós. Você, eu não vou estar lá, é contigo mesmo. Não, nós. Aqui e o pessoal do escritório. Vamos lá. É isso aí, maravilha. Tá bom, gente? Posso fazer um pedido? Pode. Sueli, faz a festa pra gente. Tá vendo? Agora ela vai fazer, porque já passou a primeira vez, já. Pode ser, Sueli? Tudo bem, eu faço. Não, eu estava pondo o som, porque eu tirei o som, porque a minha casa é meio complicada, e tinha tirado o som. Sem problema. Vamos lá, então? Vamos pensar no melhor para todos nós. Vamos imaginar as coisas mais bonitas, as paisagens mais lindas, os lugares mais alegres. E dentro dessas passagens mais lindas, eu lembro de uma praia linda, de sol, e a onda do mar abraçando a areia. E como na canção, vem aquela suavidade, aquela esperança, aquela vontade de melhorar. Tudo isso é inspiração do alto, tudo isso é inspiração de Jesus, nosso mestre. E imaginando a onda do mar, imaginando essa onda tão linda, eu sinto também, infelizmente, uma onda de tristeza. Essa onda de tristeza, quando nós ficamos sabendo de todas as pessoas que estão falecendo, de todas as casas que têm um problema qualquer, de todos os seres que passam por lágrimas, de todos aqueles que no momento se entristecem. Sinto também uma onda de angústia em lembrar de todos os trabalhadores do setor da saúde no mundo inteiro, combatendo uma pandemia,
combatendo uma doença, e muitos deles sem ter o que fazer, sem os específicos instrumentos para o seu trabalho. E sinto também, muitas vezes, uma onda de indignação muito grande quando vejo seres que retiraram valores dos pobres, dos mais necessitados, para engordar as suas contas bancárias. E nessa hora, eu sinto que Jesus me ajuda, que Jesus me abraça. E aí eu sinto uma onda de esperança e solidariedade. Esperança no mundo melhor, esperança em seres melhores, esperanças em tempos melhores. Quando a solidariedade vai crescer, quando a humildade vai crescer e quando o progresso, como uma onda suave que termina na praia, abraçar todos os povos. Permita, Mestre, que essa onda de esperança cresça cada vez mais e que acabe com a nossa indignação, que termine com a angústia daqueles que não podem e querem fazer alto, e que ajude os corações tristes a suportarem esse momento tão triste. Permita, Mestre, que os bons espíritos nos acompanhem, nos protejam e nos direcionem, colocando luz em nossos caminhos e colocando em cada um de nós a grande, a enorme, a imensa vontade de melhorar. Que assim seja. Maravilhoso. Muito obrigada. Arrasou, e é por isso que a gente fica sem saber o que falar quando vai rezar, tá vendo? Tem não. Vamos todo mundo falar. Desculpa, tudo desculpa. Fez maravilhoso. Mais uma vez, o nosso encontro foi maravilhoso. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigadão. Obrigado também. Beijo para todos. Boa sorte, Débora, lá com Eu aguardo, Débora. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Por você, Débora. Oi? Estamos torcendo por você. Vai dar tudo Obrigada, certo. vai dar tudo certo. Pode deixar. Beijão, gente. Tchau. Tchau. Obrigada.